Oi, gente, bom dia! Bom dia para você que acompanha o nosso Pode Chegar na tela da RDC TV, canal 24 e 524 da Claro Net e Claro Fibra. Um salve para quem acompanha a nossa transmissão no YouTube. Depois se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola no canal da RDC TV no YouTube. E hoje é sexta-feira, sextou, 20 de maio de 2022. E nesta sexta-feira a gente está chegando na sua companhia com meu amigo André Neto, que vai contar mais uma história misteriosa de Porto Alegre. Parece que hoje tem uma noiva cadáver. Ai, sexta-feira sempre com as histórias capciosas do André, que o André pesquisa, vai no arquivo municipal, vai nos jornais da cidade reviver os fatos, descobrir o que é fato, o que é boato, o que é lenda urbana e o que de fato aconteceu na nossa capital. Então o André Neto daqui a pouquinho no nosso remoto, contando pra gente mais uma história horripilante da nossa cidade. Tem também o meu parceiro Douglas, que vai estar aqui dando aquela dica certeira para tu não precisar ficar ali, ó, zapeando no controle remoto. Dica de série, dica de filme que tem no cinema, as novidades ou os clássicos do streaming daqui a pouquinho com o Douglas, que vai estar tomando café da manhã comigo. E na nossa cozinha, o Luciano Medeiros. Oi, Luciano, olá. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Cris? Obrigado pelo convite. Imagina, sou tua cliente, menino. Sou tua muito cliente, obrigado. tu nem sabia. Então... Lá do delivery, tô sempre pedindo, porque o Luciano, gente, ele que comanda o Luxo do Gaúcho. Você conhece o Luxo do Gaúcho? É um restaurante de parrilla. Falei certo, né? Exatamente. É que no delivery eu encomendo sanduíches. A gente tem os sanduíches e tem os cortes de parrilla também. No delivery a gente trabalha mais com sanduíches, os hambúrgueres principalmente. Meu Deus, o hambúrguer delicioso, sanduíches incríveis. O Luciano prepara tudo. Comanda lá o Luxo do Gaúcho. Exatamente. Não, e hoje a gente vai estar preparando o nosso prato, que é o seguinte, é o campeão de vendas, digamos assim, da casa. Ah, é? Né? É que eu nunca fui na casa. Vou lá um dia, hein? Já está convidado. E qual já é o campeão de vendas? É o entrecô com cogumelos. Nossa, imagina só, entrecô com cogumelos nessa sexta-feira. Tudo de bom, hein, Luciano? Tudo de bom. Só falta um vinhozinho. Total. Ou quem sabe uma cervejinha uruguaia. Eu gosto de uma cervejinha, mas um vinhozinho também cai bem. Também vem bem. Sexta-feira, né? É isso aí. Chama. Então daqui a pouco a gente vai ver o entrecô na brasa do Luciano com os cogumelos recheados. Tá demais, né? É a nossa sexta-feira. E antes de rodar a vinheta, Lipe, espera que eu vou tomar meu gole de café. Meu William Ensons Coffee de todas as manhãs aqui no nosso Bom Dia. Agora sim, pode chegar. E olha só, o Luciano já pegou a nossa Blackfield ali do nosso Visa Cooler, Blackfield raças britânicas. E tu tá aí com o quê? Com entrecô. Entrecô. Muito bonito, por sinal. O pessoal da Blackfield, conhece o trabalho deles. São lá de Caçapava do Sul, né? Minha família também é lá de Caçapava. Ah, é? Então, meus tios trabalhavam com região carbonífera, né? Ali? Caçapava, não, passa um pouco. Lá o forte é calcário, né? Lá em Caçapava do Sul, o forte deles é calcário e sempre foi um clássico também de criação de gado. Ah, enfim, E tu começou a ter esse contato lá? Exatamente, com a minha família, que era principalmente parte de mãe, uma família muito grande, e todos moravam para fora, né? E então tudo era motivo para comemorar com churrasco. Então ali que eu comecei a pegar gosto pela coisa, digamos assim. E meus tios trabalhavam em frigorífico também, então sempre acompanhei eles desde pequeno. E a gente acabou pegando essa paixão da família. E isso é muito legal, porque hoje é o teu ofício e / paixão, né? E eu imagino, tu deve aplicar muitas coisas que tu aprendeu lá atrás com os teus avós, os teus tios no teu negócio hoje. Com certeza, assim, a gente, apesar de... Enfim, a gente tem o Luxo do Gaúcho, né? O nome gaúcho já demonstra um certo respeito que a gente tem perante o Brasil todo do nosso churrasco. E a gente, claro, pega todas aquelas manhas ali que a gente via o pessoal fazendo ali, meus tios principalmente.
Então tem memória afetiva que tu Tem, faz? total. E aí é diferente, né, Luciano? É diferente. E eu hoje tenho orgulho de dizer que eu consegui transformar um hobby numa profissão, né? Que bom. Então a gente gosta do que faz e acaba sendo muito mais prazeroso. Aí tu se torna exemplo, Exato. né? Pra quem tá te olhando, admirando o teu trabalho. Exatamente, porque o pessoal acaba, uma palavra que não é muito legal falar hoje, contagiando, né? Mas na parte positiva da... Contagiando é bom, contágio positivo, isso aí. Exatamente. Bom, então o nosso entrecô, que é o carro-chefe lá do Luxo do Gaúcho, o entrecô com cogumelo recheado. Exatamente, a gente tem lá mais alguns cortes de parrilla, tipo assado de tira, matambrito suíno sai bastante também. Eu amo matambrito. É bom demais, a gente tem uma linguiça muito boa também lá, que é sem conservantes. E a gente tem, além dos hambúrgueres e os sanduíches também, né? Então, e alguns acompanhamentos. E aí a gente tem uma espécie do que a gente chama de combo lá, que é o combo 1, que é o entrecô, os cogumelos e também tem as batatas fritas que acompanham esse combo no presencial lá. E o que é o cogumelo recheado? Um com gorgonzola? Então, na verdade, eu uso 2 queijos aqui, às vezes uso até 3, mas hoje a gente está usando 2 queijos. É o gorgonzola e hoje eu estou usando mozzarella. Ah, vai por cima do gorgonzola? Vai por cima do gorgonzola. Ah, tá. Então aqui eu até tenho alguns cogumelos já in natura, né? Aí ele vem assim, com o talo. Tá? Eu acho uma parte muito saborosa do cogumelo, o talo. Mas a gente tira ele para rechear. Tá? Então a gente bota um pouquinho de gorgonzola e por cima um outro tipo de queijo mais firme, assim, porque o gorgonzola acaba soltando um líquido ali e ele tem uma dificuldade de derreter, né? Então a gente bota ou o mozzarella ou o provolone por cima, né, para derreter e depois vocês vão ver que vai ficar lindo no prato. Ele fica bonito e muito gostoso. Como é que tu salga a carne com sal fino? Não, eu uso sal parrigeiro. Eu uso sal parrigeiro, que é o sal entre fino, digamos, que fica entre o fino e entre o grosso. Tem. Gente, o sal parrigeiro é bem isso, ele é entre o sal fino e o sal grosso. Ele tem aqui uma... fica muito gostoso. Ele não é tão fino, também não tão grosso. E a gente gosta... Segura aí, Luciano, pro pessoal de casa ver, que ainda não viu o sal parrigeiro. Tem para vender bem fácil de achar. Hoje tem nas principais redes de supermercados, nos mercados pequenos também tem. Casas de carne, boutiques, enfim. Tu acha facilmente diversas marcas disponíveis no mercado. E também tem outros tipos de sal, né? Que o sal grosso, que eu costumo usar para peças maiores, por exemplo, costelão, né? Peças inteiras. E o sal, o parrigeiro, eu costumo usar mais em peças mais finas. Tem costelão lá no... Por encomenda a gente tem a mini janela, que a gente chama, né? Que é uma costelinha ali de 1,5 kg, 2 kg. Encomenda o quê? Um dia de antecedência? Um dia é o ideal, sempre de um dia pro outro, né? Pra gente poder se programar. Vou encomendar essa mini chanela, hein? Vai encomendar e vai gostar. Boa, é um costelão, menino. É que eu gosto de carne bem passada, né? Eu sou o terror do churrasqueiro. A carne bem passada, a gente trabalha também com eventos, então a gente lida diariamente com o pessoal ali que quer também a carne bem passada. O engraçado é que às vezes assim, tu chega num evento e aí sempre chega o pessoal, eu quero bem passado. E os que chegam querendo a bem passada são sempre os primeiros. Daí eu sempre digo, não, agora tem que esperar, bem passado é por último. Né? E é bem passado eu também alguns cortes, tá? Por exemplo, o costelão, principalmente do traseiro, que são os 8 últimos ossos, né? Que resultam naquela janela que o gaúcho adora, enfim. Que dizem que é de 12 horas, quando na verdade é menos, né? 12 horas é uma desculpa que o gaúcho tem para ficar... Para ficar na volta. Exato, mais tempo ali, ficar conversando com os amigos, assim. E esse corte, esses cortes, por exemplo, o vazio também, se tu pega a peça inteira, como ele tem uma parte ali com bastante gordura, digamos assim, ela fica boa, bem passada também. Tu não é radical? Não sou radical. Eu não sou assim daqueles, não... Eu quero bem passado, beleza, a gente vai preparar o bem passado, mas tem seu tempo. Então, a gente o que o cliente gosta, a gente tenta entregar da forma que ele quer. Então vamos começar a preparar aí o entrecô? Vamos. Então aqui eu tô com essas peças da Blackfield, lindas peças, por sinal. É lindo, tá lindo. Um medalhão, né? Um bifão. 3 medalhões de entrecô aqui tem. Tá lindo. E ele tá bonito aqui, porque tem
Ó, eles botam aqui esse plástico aqui que é pra dar esse formato redondinho. É, pra ficar bonito pra apresentação, bonito, né? Exato. E aí aqui, ó, vocês podem ver, esse entrecô, a gente gosta de avaliar o entrecô, se ele tá bom ou não, por essa parte aqui da sobrancelha, que a gente chama, né? Mostra aí. Que é essa parte aqui externa, né? Essa parte, pra mim, na minha opinião, é a melhor parte do boi inteiro. Que é o filé, né? É, aí, não, na verdade, não. O filé é dentro? O filé mignon é outro corte. Não, o que o entrecô tem um pedaço. Não, é que esse aqui é o contra-filé, né? Que eles chamam de contra-filé. Ah. Não, filé de costela, perdão. Esse aqui é o filé de costela, contra-filé é o Tá. chouriço, que é a continuação no lombo dessa parte aqui. Depois do entrecô vem o chouriço. Então essa peça aqui, principalmente os argentinos, os uruguaios, nossos irmãos, eles chamam de seja. E aqui seria o orro, né? Que é o olho, e aqui a sobrancelha. Então, assim, uma dica que eu dou para quem quiser escolher um bom entrecô é com essa parte aqui, ó. Mostra aí, Lipe. Avantajada. Qual parte avantajada? Da sobrancelha, Exatamente. Que é uma parte que ela tem uma textura diferente, ela costuma ficar mais mal passada, tá? Mas ela é muito saborosa. E aí passa sal por todo, bota sal por cima então, só? Essa questão também não sou radical, tá? Tem gente que, não, tem que botar o sal antes, porque o sal antes, se tu bota o sal antes perde o líquido. Na verdade, acontece essa perda de líquido se tu bota o sal antes, acontece. Mas é uma coisa tão insignificante pro nosso paladar que no fim das contas... no meu não altera nada. Inclusive eu vou fazer mais de uma peça, vou colocar sal antes, vou colocar sal depois e depois... E os cogumelos depois? Já tem uns lá? Cogumelos eu já botei 2 bem em cima, né? No fogo baixo. Exatamente. Não, o fogo baixo que é em cima, no caso, né? No caso, com a brasa bem branda, assim, eu botei ele bem em cima, para ele ir esquentando, enfim. Porque o cogumelo a gente não aconselha fazer ele na brasa muito forte, tá? Porque pode acontecer do queijo ficar pronto antes e ele não ficar totalmente cru. Sabe qual é outro acompanhamento que eu adoro além do cogumelo? É o pimentão com esses recheios. Pimentão clássico das parrillas, fica muito bom. Clássico das parrillas, né? Fica muito bom, inclusive nos eventos às vezes a gente bota até ovo. Tipo, bota o ovo. Delícia. Fica uma delícia. Delícia total. O pessoal gosta muito. E uma dica do pimentão é usar o pimentão ou amarelo ou vermelho. Sim. Que são mais docinhos, enfim. O pimentão são mais verde, saborosos, exatamente. né? O pimentão verde, ele fica mais... Ele fica lembrando muito tempo depois do churrasco. Tu fica conversando com ele um certo tempo. Durante um tempo depois, então eu aconselho o pimentão verde deixar para outras ocasiões. Acho que o amarelo é o mais suavezinho. O amarelo é o melhor. Na minha opinião é o melhor. E é o mais fácil de conseguir também. Ele é o mais do que o vermelho. Às vezes o vermelho a gente não encontra uns muito bonitos assim, então o amarelo é o que a gente aconselha mais a usar no assado. E tu coloca ele tu envolve ele no papel alumínio? Faz uma caminha? Não, bota direto. Isso aí é muito de cada um, assim, usar. O que eu costumo fazer com pimentão amarelo, ou vermelho, enfim, eu uso, na hora de escolher, tá? Isso é uma outra dica, tá? Quero saber. Na hora de escolher, assim, tem uns que são machos e tem uns que são fêmeas. Aí tem os que são fêmeas, são os que tem 4 gomos. 4 gominhos. E ele é mais fácil na hora de tu rechear, porque como ele é mais uniforme, na hora de que tu corta ele fica mais fácil de rechear. Forma 2 canoinhas assim, mais fácil. O de 3 fica uma coisa meio... fica pendente. Fica pendente. Então, na hora de escolher, sempre a dica que eu dou ali é para... Tu olha na bundinha do pimentão, aí se tem 4 gominhos... Ali, é fêmea. Exatamente. 3 gominhos é macho. Exatamente. E aí é mais fácil de rechear. E eu costumo dar uma seladinha neles, principalmente na parte ali que vai antes de rechear, tá? Uma coisa que eu não faço, por exemplo, com cogumelo. Me conta. Porque é o seguinte, porque se eu boto ele sem dar aquela seladinha na parte de cima aqui, como se fosse na borda aqui, na hora de fazer ele pode ficar muito cru em cima, entendeu? Então eu dou só uma seladinha. Espera ele dar uma tostadinha assim. Na brasa mesmo? Na brasa mesmo. E aí depois eu recheio ele e boto em cima, bem em cima. Que nem eu tô fazendo com os cogumelos aqui. Então eu não costumo usar muito papel alumínio. Eu sou meio
Assim, nessa parte, assim, eu sou mais tradicional, assim, né? É o luxo do gaúcho. Eu não gosto saber lidar com esse fogo todo. É uma né, coisa... Luciano? Isso, cada um tem seu tipo. Não, eu costumo dizer, não tem certo e errado, né? O errado é não fazer o churrasco. Tem o que dá certo para cada pessoa. Exatamente, a gente tem até a opção. Enfim, tanto que o certo não é fazer churrasco e que, tipo... o errado é não fazer churrasco, que tipo temos opções para veganos, vegetarianos e para carnívoros. Então, tudo feito na brasa e com carinho. E me conta como é que tá minha amiga Jaque Fegoraro? Correndo, como sempre. Essa mulher corre mais que eu. Ela corre bastante. Tem uma pessoa que corre mais que eu nessa vida, é Jaque Fegoraro. Não, ela corre bastante e ela dá o suporte para nós lá enquanto a gente está nos eventos. Então ela me ajuda no comercial dos eventos, ela ajuda lá no restaurante. Ela faz a coluna, ela vai pra cá, pra lá ela não para. E entrega tudo. Entrega tudo. Ô, mulher boa essa. É... Beijo, Jaque, pra ti. Pensei que tu ia vir aqui também. Tá me devendo uma visita. Então tá, Luciano vai então preparar os entrecôs para colocar na brasa. Depois a gente vai ver o preparo dos cogumelos recheados. E enquanto isso, o André já tá comigo na linha? Papo é esse, André? André Neto, o cara que sabe todas as histórias misteriosas e, né, assim, cabulosas de Porto Alegre. Que papo é esse de noiva cadáver, homem? Pô, ela tem vários nomezinhos, tá? Tem desde a moça que dançou depois de morta, ela tem conhecido com a dançarina defunta, ou a moça morta, a noiva cadáver, enfim. Ela carrega vários nomezinhos, assim. Ai, me conta quem era ela, no final das contas. Cara, então, essa é uma lenda que nós temos aqui, porque depois eu vou explicar isso melhor para a gente poder entender a cronologia desses fatos, assim. A moça que dançou depois de morta, ela aparece em vários países, até no Brasil mesmo aparece em outras regiões, e eu vou explicar por que muitas vezes o mesmo evento acontece em vários lugares com as mesmas características e tudo mais, tá? A moça que dançou depois de morta conta a lenda do bairro Glória, hoje a região do bairro Glória, que era o Arraial do Glória, que era... Tem dois sentidos, né? Um que é porque o cara era devoto da Nossa Senhora da Glória, lá o dono daquelas terras, e também por conta da homenagem da independência do Brasil e tal. Então, Glória, mas enfim, não se sabe ao certo, há uma discussão sobre isso. Mas então, digamos que esse seria o interior, né, de Porto Alegre. Porto Alegre, aquela península lá do que hoje a gente conhece como centro da cidade, centro histórico. Mas Porto Alegre era ali, então para fora seria quase que uma outra cidade, praticamente, né? Tipo, a Cidade Baixa era uma outra cidade, já, por exemplo. O bairro Floresta era uma floresta, então, né? Imaginando lá no final do século XIX, ainda assim, o bairro do Glória era uma chácara, assim, o Arraial do Glória. E lá teve uma festa, né, segundo conta essa crônica, né, essa tradição oral de família para família, pessoa para pessoas, de um rapaz que foi numa festa no Arraial do Glória, né, nesses de campanhas assim mesmo, e conheceu, e lá chegando ele viu uma menina que estava lá toda de branco, o que é muito natural para essas festas, e por isso também o lance da mulher de branco e tal, que é símbolo de pureza, né, e tal. Então a mulher estar de vestido branco tem vários significados. Lá vai ela, tá dançando, e tá, quando ele olhou para ela, ela viu que foi notada por ele e ficou emocionada e tal. Nossa, fui notada, e ele tirou ela para dançar, e ele até ficou surpreso, porque é uma mulher bonita e tal. Porque, né, que ela ficou surpresa de ele chamar ela e tal. Ele estava surpreso que ninguém no baile ainda tinha tirado ela, e começaram a dançar, e dançaram a noite inteira. Ela dançou maravilhosamente bem e tal, e conversaram, e depois deu meia-noite, o baile encerrou. E ele foi levar ela para casa, convidou, perguntou se podia levar ela para casa e tal. Então, ficaram aquela noite juntos, ficaram no sentido de passaram juntos a noite, né? Teve beijo, essas coisas, coisa que não existia naquela época, né? O contato máximo, segurar a mão já foi longe, né? Era o ficar da época. E aí ele foi levar ela até em casa, e a casa deve ficar próximo a um cemitério, pequenos cemitérios. Antigamente os cemitérios ficavam em capelinhas, né? Montavam pequenos cemitérios. A gente consegue ainda ver isso no interior, assim, tu vê bastante, né? Uma capela, uma igrejinha e um campo santo ali, né? Um cemitério, né, da região.
E foi levar ela em casa e tal, no meio do caminho ela tava com frio e ele entregou o casaco dele para ela. Ela vestiu o casaco, ela chegou perto da casa, ele lembrou, né? Tá com o meu casaco, mas eu não vou pedir agora, vou deixar, vou fazer isso aqui, vou dar uma desperta, né? Dar um truque Cheyenne, velho truque Cheyenne masculino. Tá, amanhã eu venho aqui, né? Com a desculpa de vir buscar o casaco e tal. Daí se despediram e tal, não pediu o casaco, ela entrou pra dentro da casa e tudo. E ele pegou, voltou no outro dia, no domingo, isso foi um sábado, né? Voltou no domingo para buscar o casaco, né? Com essa desculpa, bateu na porta, atendeu um senhor que falou, né? E falou, deixei uma moça ontem aqui. Ele, não, mas não mora ninguém aqui, só mora eu, não mora moça nenhuma aqui. Não, essa casa é de uma moça, eu trouxe ela aqui ontem. Ele disse, não, eu que moro aqui, não mora ninguém aqui. E ele olhou assim, através de um retrato da moça, assim, na escrivaninha, assim, né? Esse senhor. Ele disse, não, é aquela senhora, aquela moça ali, eu deixei ela aqui. Ele disse, essa é a minha filha, mas ela já morreu faz um ano. Ai. Menino, se isso acontece contigo, hein? Já aconteceu comigo, Cris. Não. Já, eu vou te contar já. Abre esse parênteses e me conta isso agora. Quer dizer, deixa eu só finalizar que é muito rápido, eu vou te contar. O cara não acreditou, não, o senhor, tipo, tu tá brincando comigo, isso é um assunto muito sério, é minha filha. Ele, não, tô te dizendo, eu trouxe ela aqui, como é que eu queria saber e tal. E aí eles foram no cemitério, que era próximo à casa, para mostrar que ela estava enterrada lá, e em cima da lápide dela estava o casaco do cara. O casaco que ele postou no dia anterior. Só um pouquinho, para aí. Isso que tu tá contando aconteceu. Esse é um evento que se conta no bairro Glória, tá? Esse evento aconteceu no bairro Glória, mas esse evento, e eu vou te dizer já por quê. Mas eu vou abrir o parênteses primeiro, tá? Essa é uma história que não tem registro documental, físico, assim, né? Isso é todas as pessoas que iam lá pro bairro, ou saíam no bairro, diziam, a moça que dançou morta e tal, a moça que dançou morta. Então isso foi uma história que foi passando na tradição oral para muitas pessoas. Mas eu vou abrir um parênteses ali para falar sobre a minha história. Ai, gente. Que é justamente para entrar na explicação disso. Uma vez eu era criança ainda, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 anos, e eu estava com meu pai. Meu pai participava de um centro espírita lá no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. E tinha uma sociedade espírita lá chamada Homens de Boa Vontade. É um centro espírita kardecista de Allan Kardec. E meu pai estava ajudando uma reforma lá, isso era um sábado, e eu ia acompanhar meu pai sempre nessas reformas. E aí eu tava lá com ele brincando, e daqui um pouco eu vi meu pai falando com uma pessoa, assim, eu vi direitinho. Eu olhei pro lado e meu pai assim, a casa tá fechada e tal. Então o que aconteceu? Eu brincando, meu pai ali fazendo as reformas no balcão e tal, a casa fechada, só abriria de tarde, depois das 5 horas, uma coisa assim. Isso é umas 10 da manhã. E eu vi meu pai assim, não, a casa tá fechada, não sei o quê. E conversando, e falando. Eu não sabia se ele estava falando com alguém que eu não estava enxergando, porque eu só via o meu pai e depois eu estava vendo isso pela fresta de uma porta. Então, se ele estivesse falando com alguém, essa pessoa estava atrás disso. Eu não só enxergava o meu pai, não enxergava com quem ele estava falando, mas eu ouvi ele falando com alguém. E ele, não, sabe, mas eu não posso ajudar a senhora e tal, vou fazer o seguinte, eu vou anotar o seu nome para a senhora ver e tal. E aí ele foi para trás do balcão e quando ele voltou, ele ficou procurando a pessoa. E eu olhando essa cena, né? Eu vendo essa cena. E aí meu pai perguntou assim, tu não viu a senhora aqui? Eu não sei. Dele, a senhora estava aqui falando comigo agora. Ele disse, não. Daí ele foi até a porta e a porta estava trancada. Nós estávamos trancados dentro dessa sociedade. A senhora não teria como ter entrado na casa. E a versão do meu pai, agora o olhar do meu pai sobre a história. Meu pai está atrás do balcão, eu estou ali brincando, e meu pai viu uma senhora abrir a porta e entrar. E ela perguntou, que horas que a casa abre? E meu pai falou assim, só abre de tarde, tá? Não, então vou aguardar. Ele disse, não, a senhora não pode aguardar aqui, só precisa ir porque a casa está fechada, tem reforma, porque a senhora não vem mais tarde. Senão eu preciso muito de ajuda e tal, eu preciso falar com meu filho. Ele, não, eu sei, mas agora não é horário, tá? Eu vou anotar o seu nome aqui, se a senhora puder vir, eu falar com um médium aqui da casa, seria melhor e tal. Daí ele foi pegar a anotação do nome dela e foi quando ela desapareceu. E aí, agora voltando para a cena,
meu pai me olha, eu olho pro meu pai diz, não, eu acabei de falar com a pessoa, diz assim, não, eu te vi falando com alguém, mas eu não vi quem era, porque eu não vi. Eu não conseguia enxergar até a porta, mas eu vi que tu estava falando com alguém. E ele ficou, meu pai ficou branco, mas branco, assim, num nível hard, assim, com albino. Pegou as coisas, recolheu, vamos embora, pega tuas coisas, vamos. E eu disse, deixa eu pegar meus brinquedos lá. Não, não vai pegar nada, vamos embora agora. Da onde nós estávamos, ele abriu a porta e nós saímos, fomos embora. É sobre isso. É sobre isso. O que eu sempre fico furiosa em filme de terror, por exemplo, aparece lá um BO violento e as pessoas ficam lá, vão atrás. É sobre isso. Viu que estava ali, o esquema estava, né? Se manda. Bem que teu pai fez, eu faria mesmo. Imagina. Exato, não. Esse é o óbvio na vida real que acontece, né? Tu sai fora. É isso. Não, vai investigar ali, tu sozinho, não. Não, e o que quer dizer com isso, né? O Tim Burton fala isso, o Tim Burton trata de muitos temas assim, né? De macabros, assim, nos filmes dele, mas o desenho, né? O desenho animado A Noiva Cadáver, o que acontece na Noiva Cadáver? Lá o cara, ele vai casar, o Victor vai casar com a Victoria, né? Sempre esses nomes, assim, por causa da era vitoriana. Daí ele vai ensaiar lá o poema dele e ele bota o anel no tronco da árvore lá e a noiva cadáver, a mulher que morreu assassinada antes de se casar, ela pensa, tá me pedindo casamento, e traz o Victor pro mundo dos mortos. Esse é o desenho animado, né? Mas por que esse tema gira tanto em torno disso? Porque justamente esse aspecto ele acontece, se manifesta em muitos lugares do mundo. Uma aparição, segundo o mundo esotérico, né? Estamos falando segundo a tradição do mundo esotérico. Essas aparição, possessão, assombração, elas se manifestam, é como se fosse uma energia, um espectro, tá? Tem um espectro ali que é uma força, uma energia. Ela se manifesta geralmente com o arquétipo daquilo que está no inconsciente coletivo. Então, próximo àquele lugar. Então, por exemplo, se eu estou numa floresta e dentro do imaginário do André Neto, o André Neto, esse aqui, ó, esse ser aqui, tá? Que responde aqui por esse nome, nessa existência. André Neto, tá lá no meio da floresta. E eu conheço dentro das minhas histórias uma mula sem cabeça, um saci pererê, uma mulher de branco. Aquele espectro pode não ser uma mulher de branco, não tem nada a ver com alguém com uma existência assim. Mas se eu estou naquele lugar, eu coloco ela dentro dessa caixa. E assim eu me comunico com esse espectro, com essa experiência. Sabe? Então, por isso que a mulher de branco, a noiva de branco, a noiva cadáver, ela aparece em muitos lugares, porque existe um imaginário coletivo já disso. Então quer dizer que uma experiência, um espírito zombeteiro, qualquer coisa, pode se manifestar dentro daquela imagem que eu ajudei a criar, e aquela experiência se comunica comigo. Eu não sei qual é a imagem que ela tem. Como eu não a conheço, como eu não sei o que é aquilo, é como se eu te pedir por agora, Cris, falar assim, Cris, imagina uma xerínfula. Tu não sabe o que é isso, tu não consegue imaginar algo que tu não conhece. Uhum. Sabe o que tu vai imaginar, provavelmente? Um elefante com um corpo de zebra, com a perna torta. Tu vai imaginar, mas são coisas que tu conhece. São coisas que a tua imaginação pode produzir. Mas aquilo que tu não pode produzir, tu não consegue enxergar. Então, é como se essa experiência se manifestasse dentro daquilo que eu conheço. Está dentro do meu imaginário. E por isso se manifesta. Então, a mulher de branco, essa noiva, essa mulher, representa aquelas pessoas que morreram sem ter tido um grande amor, segundo o mundo esotérico, né? As pessoas que morreram sem ter tido um grande amor, ou ter vivido um grande amor, uma liberdade. Então, quando aquela pessoa chega ali, uma pessoa que está encarnada viva, vivendo isso, e tem um espectro, uma entidade que carrega muito forte essa energia, ela se manifesta naquele imaginário. É uma conexão entre os dois mundos. É a fome e a vontade de comer. E aí tu vê que ela poderia ser uma energia masculina, uma feminina, não importa. Mas é como eu conheço uma noiva de branco que está à procura do amor eterno, do seu grande amor, tu manifesta aquela coisa assim daquele jeito. E só tu tá enxergando, só tu tá vendo, né? E aquela energia percebe que tu tá percebendo ela. Né? Então é aí que se dá essas histórias quando elas se repetem. Alguém conta isso lá na Tchecoslováquia. É isso.
É a mesma história, que se parecendo, mas tá, um pouco diferente, porque aqui tem uns horários e as coisas típicas de Porto Alegre. Lá tem os horários, as coisas típicas, temperatura, tudo referente àquela localização lá. Nós temos essa da moça que dançou depois de morta no Arraial da Glória, que representa as milhares, né? Foram muitas mulheres imigrantes alemãs, italianas, portuguesas, que chegavam aqui, perdiam seus pais, ficavam abandonadas, e a grande emoção da vida, né? De ter um grande amor, que essa era a grande emoção da vida. Hoje a gente não percebe, mas todo evento do século XIX, final dele, início ali, todos os eventos de massa eram religiosos. Tu não tinha uma festa assim para curtir a noite com teus amigos, curtir sonzeiro e tal. Não. Só tinha eventos religiosos ou comemoração do aniversário do imperador, aniversário do rei, mas todos os eventos eram religiosos. Então, a grande emoção era o grande amor, tá? Era a propósito da vida, assim, né? Que interessante isso. Então, porque né? a mulher de branco é um clássico da fantasmagorogia. Escritores falam. Jorge Amado escreveu sobre a mulher de branco e por aí afora. Então são pessoas que viveram sem ter um grande amor. Ou à espera de um, né? E a espera de um, enfim, é como se morresse, passasse para outro mundo, mas acumulasse tanta essa energia vital cara, é tipo assim, sabe aquela coisa que a galera fala da lei da atração, de energia, de tu mentalizar? Cara, existem poderes e forças realmente que a gente não tem controle, não sabe muito bem do que está falando, porque tudo que a gente fala sobre o mundo invisível é uma suposição, é uma crença, é uma dedução do que está acontecendo. É uma dedução. Né? E dadas as experiências e outras experiências, o que se conta. Então, realmente, de fato, tem gente que parte daqui com uma coisa tão forte, que ela não consegue abandonar aquele lugar, ela não consegue deixar aquela casa, não consegue deixar aquela região, não consegue deixar o cemitério, tão apegado à casa, muito apegado aos seus bens. E que a energia dela é tão forte que ela continua emanando. Às vezes já não é talvez nem mais a alma, o espírito dela, mas o ectoplasma dela, a energia dela carrega. E uma outra entidade que chega ali pode se manifestar. Então às vezes tu acha que está falando com o barão de Camaquã, que morreu em tal lugar. Não é mais ele, mas ele deixou tanto ectoplasma, tanta força energética dele lá, que um outro espírito pode vir, o que chama de espírito zombeteiro, se fazer passar por ele, porque ele vai se manifestar, porque eu já vou chegar lá achando que vou ver o barão porque o cara morreu lá. Sim. Só que o barão em si mesmo nem tá mais lá, o cara já tá, sei lá onde. Mas um espírito zombedeiro se passa por ele porque se aproveita daquele ectoplasma, daquele uniforme que tá lá. E eu ajudo a vestir isso, né? Então, Entendi. Assim como meu pai falou com alguém, né, como muitas mães procuram uma sociedade espírita para fazer contato com seus filhos que desencarnaram, meu pai ajudou um espírito a se manifestar ali, né, dentro dessa crença, sempre lembrando isso. Meu pai ajudou um espírito a se manifestar dentro disso, mas não necessariamente era uma mãe, porque se era uma zombaria, se era de fato uma mãe, a gente não sabe, mas esse clássico se repete em muitos lugares por conta disso. Esse é o digamos, é o elo entre o mundo invisível e invisível. Por isso que quem não acredita em nada, geralmente não está com o campo aberto. É como não está com o sinal de Wi-Fi ligado no celular, sabe? Entendi. Tu só vai te conectar com a rede que está ali se tu ligar teu Wi-Fi. Ô André, muito, muito interessante essa tua reflexão. Ô André, e a mulher que dançou depois de morta, ela tem algum outro relato que ela tenha aparecido ou só apareceu para esse rapaz aí? Não, então ela só ela ganha, olha que simbólico, né? Nessa nossa história, ela leva o casaco dele, né? Ele acha que deixa o casaco com ela, mas ela leva o casaco dele. Quer dizer, é como se ela tivesse tentado levar ele para o mundo dos mortos também, né? Tipo, vem comigo, meu amor. Só que ela não consegue transportar o casaco, né? Tipo, algo físico, ela não consegue levar. Tanto que fica lá no túmulo, né? Então ela outros homens ela se manifestou, mas não a mesma pessoa. Acredita-se que a moça que dançou morta, eu acho esse nome mais bonitinho, ela
É como se fosse realmente assim aquela coisa do amor platônico, aquela coisa bem do romantismo do final e do início do século, assim, né? Ela encontrou o grande amor, encontrou alguém que a visse, né? Tipo, alguém que enxergou ela, olhou para ela diferente e ela levou. E eu gosto de estar também nessa versão de algumas pessoas porque outras manifestações aconteceram para outros homens, mas é como a sereia, sabe? É como um encontro com a sereia. É o teu encontro de alma ali, é outros encontros. Se manifesta na mesma imagem, a sereia ou a mulher de branco, mas é outros encontros, são outras pessoas, são outros encontros de almas, não o mesmo. Show. Amigo, adorei como sempre. Beijo pra ti. Que bom. Até semana que vem. Até semana. Tchau, André. Tá aí o André Neto, o nosso colunista aqui de histórias misteriosas da nossa Porto Alegre. E eu vou dizer, esse repertório de Porto Alegre não para, porque ô cidade pra ter história mal assombrada. Ai, ai, ai. Mas ó, quero agradecer a Banca 43, meu parceiro de todas as manhãs aqui no Pode Chegar. A Banca 43 em 2 endereços, há mais de 70 anos no mercado público de Porto Alegre, um ponto tradicional da nossa capital. Banca 43 e também no bairro Bela Vista, na Carlos Traem Filho, com estacionamento no local e todo, né? Seja no mercado ou seja lá no bairro Bela Vista, Banca 43 sempre com aquela excelência no atendimento e nos produtos embutidos, queijos, produtos a granel, seleção de vinhos, carnes congelados, tudo na banca. Passa lá, até porque sextou, né? E garante o teu fim de semana. Vamos para um break? Na volta tem dica de série, filme, streaming, tudo para você se divertir no fim de semana e mais um passo da receita do Luciano do Luxo do Gaúcho. A gente já volta. Eu vou chegar aqui do lado do Luciano, na nossa churrasqueira. E aí, Luciano... A churrasqueira também é Blackfield, a nossa, sabia? É mesmo. É top, hein? É top, muito boa mesmo. Tu tava me contando uma história de uma mulher de branco que aparece. Não, porque ainda bem que hoje não é mais sexta-feira 13, né? Porque, pelo amor de Deus... Não, assim, ó, tem uma história ali na Lagoa da Freeway ali. Quando tá chegando na praia ali em Osório. Que era uma história que o marido tinha matado a noiva, tinha botado ela dentro de uma mala com a roupa de... noiva. Enfim, aí ele jogou naquela lagoa. Então, reza a lenda que ela aparece de vez em quando pros motoristas. Agora eu não tenho ouvido mais essa história. Tu nunca viu? Mas assim, ó, não, eu nunca vi. Mas quando a gente era criança, minha mãe adorava nos apavorar, eu e meu irmão, com essa história, entendeu? Se comportem, senão a mulher de branco... E até hoje meu pai diz, olha, vê essa lagoa aqui, nunca tem um barco navegando nela... Ela é estranha, então isso é uma coisa de se estudar. É de se pensar, é mesmo, tu nunca vê nada ali. Nunca tem nada ali, pode notar. Não tem gente pescando, não tem gente produzindo, não tem gente navegando, nada. Aí meu pai sempre fala disso, que algo estranho acontece aí. Mas nada de estranho acontece na churrasqueira aí, Luciano. Cris, fala pra gente seguinte, a situação. Ó, eu já peguei e botei aqui os entrecôs, estamos finalizando eles aqui. Botei uma lenha também para dar aquele gostinho. Os cogumelos ficam assim, né? A gente vai botando ele, fogo brando, né? Aqui, ó, eles já estão praticamente prontos. Ai, que delícia. Eu já tô botando aqui do lado. Aí tu vê aqui, tem esse que bonitinho aqui que eu peguei e dei uma gratinadinha com maçarico, né? E ele fica mais bonito, assim, pra uma apresentação, enfim, quem quiser fazer aquela... Mas esse entrecô tá lindo também, Não, hein? o entrecô tá top, com certeza. Eu até fiz um ali com um pouquinho sal, botei sal antes ali, pra depois na hora a gente for degustar, a gente ver se a gente acha alguma diferença. Tá bom, Luciano. E, assim, ó, churrasco, né? Combina com a sexta-feira. E o que mais combina? Dica de filme. E aí, Douglas? Isso, como é que tu tá? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Mais umas dicas, então, pro pessoal de casa. Não, olha, a tua última dica a seguir... O Batman.
Comecei a ver mas assim, eu tô vendo a parcela, né? Porque o filme tem 3 horas, é um filme denso, às vezes tu tem que voltar. Não tem? Ele é um filme bem cabeça, ele servir um café, consome. meu amor. Ligado? Mas é um filme muito bom, não é filme de super-herói. Não, é um filme Embora de detetive. seja do Batman, é meio louco o que eu falei Ele agora. É uma coisa meio gato e rato, detetive. Mas o Batman é um detetive, é um investigador e aqueles mistérios eu adoro. Sim, ele é um filme que vai pra uma linha completamente diferente dos super-heróis, que é uma linha de te colocar a pensar junto com ele, né? É que eu não sou muito de filme de super-herói, mas esse do Batman curti. Sim, ele é maravilhoso. E tô amando o Edward Cullen. O Robert O Pattinson. Robert Pattinson, que eu acho ele um grande ator e tô achando ele um Batman incrível. Sim, ele se entregou muito no personagem. A personificação dele é sensacional. Entrega, tu entra no personagem junto com ele consegue passar o drama, todo o drama do personagem somente na forma de falar, na forma de olhar, na forma de se expressar. E é um trabalho que vai ficar canone. É maravilhoso. Vai, adorei. Maravilhoso. Segui a tua dica, tu viu, né? Sim, sim. Tá, e hoje eu tô trazendo uma dica bem bacana pro pessoal de casa. Que, você sabe, eu e a Cris, a gente já tem alguns anos bem vividos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E nós crescemos com muitas séries incríveis que a galera de hoje em dia acaba deixando pra trás porque é um material antigo, enfim. Acha o pessoal que é se old entrega school. muito, exato, se entrega muito a coisas novas. E 2 dicas que eu trago pra vocês é Sex and the City, que a HBO Max fez o grande favor para a humanidade de restaurar toda a série. A série está sendo relançada agora em Full HD. Então é uma série que está com uma qualidade de áudio e de som incrível para o pessoal que nunca acompanhou a série anteriormente. Ah, mas antes não tava, porque eu Não. reassisti a primeira temporada na HBO Max. Sim, mas não antigamente era a mesma qualidade do DVD, né? Que tinha sido lançado, estava na série. Então eles estão fazendo esse trabalho agora de restaurar a imagem de séries antigas para o público novo conseguir conferir com uma qualidade melhor e maior de som, de imagem. Boa. Então todas as temporadas do Sex and the City, inclusive os filmes e a nova série, estão disponíveis no HBO Max para o pessoal poder assistir. Assim como a segunda dica, que eu acho que é muito importante, que é a série Band of Brothers, que aqui no Brasil é chamada Irmãos de Guerra. Que série maravilhosa. É uma série produzida pelo Tom Hanks e o Steven Spielberg. É uma série de 10 episódios de em torno de 1 hora cada um, que acompanha a vida de um batalhão de guerra, dentre todas essas guerras, desde o treinamento, a finalização da guerra. Então todos os dramas de tu lutar numa guerra, tu lidar com conflitos internos, conflitos externos. É uma série que foi lançada em 2001 e até hoje se fala muito dessa série. Ela é maravilhosa. Band of Brothers é maravilhosa. E mesmo assim tem um público jovem que nunca assistiu. Então eu acho que enfim, é uma dica muito incrível pro pessoal que tá começando a acompanhar cinema agora, essa gurizada que tá começando a entrar e consumir um conteúdo mais denso, um conteúdo mais profundo. Band of Brothers é uma série sensacional. São 10 episódios de puro espetáculo visual. Steve Spielberg, né? Não é um qualquer. Exato. E aí, pra quem também quer curtir cinema, final agora de maio, na última semana, tem o Top Gun Maverick, a continuação daquele filme antiguinho que a gente conferiu. Eu conferi em VHS esse filme, então pra vocês terem uma ideia. Mas agora é a continuação direta com Tom Cruise. Ele tá dirigindo o filme, tá assinando a produção do filme, ele tá fazendo de novo aquelas piruetas. Ele faz tudo. É basicamente o cara faz tudo. Ele tá pilotando os aviões do filme. E o detalhe, ele dormiu esses anos todos no formal, porque... Meu Deus, gente, o Top Gun é de 84, Sim. 85. Olha o Top Gun de 85, olha o Tom Cruise agora, gente. O que você me faz? Eu não sei o que ele usa no rosto dele, mas eu gostaria de saber. O que o Tom Cruise... Olha ali, gente. Queria saber o que ele faz ali pra... Ali, essa cena é do filme. Shape. Essa cena é do filme de 2022. Sim, na verdade o filme ele tá com a mesma cara. O filme sairia originalmente em 2020, mas em função da pandemia ele foi postergado, então ele vai sair agora no final de maio. Uma das coisas mais incríveis... Olha, eu acho que isso aqui que é isso aí, é aquela cientologia do Tom Cruise. Cientologia e cremes muito caros que a gente não tem acesso. Gente, não, mas assim, ó, o Tom Cruise, embora... fez plástico, não. Tem coisas que são... fenomenais. E o Tom Cruise é fenomenal.
E uma Pode coisa ter muito dinheiro pra ter o que for, incrível, não adianta. Uma das coisas muito incríveis do Tom Cruise, que eu acho sensacional na carreira dele, é que ele se entrega de uma forma que poucos artistas se entregam. Ele pilota os aviões, assim como no Missão Impossível ele pilotava os helicópteros. Mentira! Teve agora a premiere do filme em Londres, ele simplesmente chegou do helicóptero ele pilotando. Maravilhoso. Ele aprende tudo que ele vai ensinar, tudo que ele vai mostrar nos filmes, ele aprende, ele não gosta de usar dublê. Inclusive tem uma história do último Missão Impossível que ele quebrou o pé pulando de um prédio para o outro. Teve um atraso de meses na gravação porque ele foi fazer a cena sem dublê, ele errou o cálculo da distância e aí ele bateu com o pé na quina e trincou o pé. Então tiveram que parar, pausar toda a produção, porque ele se entrega de verdade. Então, galerinha de casa, realmente, Tom Cruise, ele põe a mão na massa e ele faz as cenas de E é ação. um homem de 60 anos, né? É um homem de 60 anos. Baixinho, mas é um homem de 60 anos. É bem engraçado as histórias dele quanto à estatura grande dele. Homem de 60 anos. Ele é baixinho, aí tem toda... que as atrizes, ele... Tem que ficar... contracenar, tem que subir, ele tem que subir num... peculiaridades, né? Num palquinho, num queijinho e tal. Exato. Mas ele é incrível mesmo. Outra coisa que também tá chegando no cinema, outro filme que o pessoal tá aguardando bastante é o novo Jurassic World, O Domínio, que chega agora na primeira semana de junho. Os ingressos já vão estar disponíveis à venda no final de maio. É a conclusão da nova trilogia, que não deixa de ser uma saga, porque tem personagens da trilogia anterior que vão estar presentes nessa nova trilogia. Os dinossauros agora saíram da ilha, estão na cidade, estão causando altas confusões. E a galera agora tem que resolver esse imbróglio de conseguir devolver esses dinossauros para onde eles estavam, essa ilha, e salvar as pessoas da cidade onde eles estão. Então é um filme bem aguardado, assim, o elenco conta com o Chris Pratt, que o pessoal curte bastante, o pessoal elogia bastante ele, por mais que ele tenha sido um pouco cancelado nos Estados Unidos nos últimos meses, quanto a alguns posicionamentos políticos e ligados à religião. Mas é um filme que está causando bastante impacto, o pessoal está aguardando bastante, tem um buzz muito grande na internet. Para quem quiser assistir, então, final de maio, os ingressos estão aí na pré-venda. Então, olha, pré-venda para o cinema, coisa boa. Pré-venda, isso. Delícia, adoro cinema, os filmes, adoro ir ao são cinema. Muito grandes, assim, eles têm feito essa função de pré-venda para ninguém perder seu lugar e assistir sem spoiler. É o mal do século XXI, é o spoiler. É verdade, é o né? spoiler. Isso aí. E aí, outra dica que eu quero trazer pro pessoal de casa é: Porto Alegre está passando por uma renovação cultural muito grande. Nós temos muito teatro, nós temos muitos shows acontecendo, a gente tem muita exposição acontecendo, mas a gente não tem aonde a gente encontrar essas informações unificadas. Obviamente, aqui no programa a gente tenta trazer o máximo de informações para vocês, mas são muitas coisas que estão acontecendo na cidade e as pessoas não têm esse conhecimento. Então, a minha dica hoje para vocês é: busquem os sites das empresas que vendem esses shows. A gente tem em Porto Alegre veículos muito fortes como o Simpla, o Ingresso Rápido, o Ingresso.com, que é onde junta todas as salas de cinema de Porto Alegre para o pessoal comprar o ingresso. Meu Ingresso. Esses Instagrams dessas entidades culturais que a gente tem em Porto Alegre, por exemplo, o Santander Cultural, que traz muita exposição, traz filmes. Na Casa de Cultura Mari Quintana tem o cinema, tem o teatro. Então, essas entidades, eles têm nas suas redes a sua agenda completa. Então, uma forma da gente ficar por dentro do que está acontecendo culturalmente na cidade, que não é pouca coisa, as pessoas já têm essa coisa de dizer, não tem cultura em Porto Alegre. Tem. E só muita. Ela não é propagada, ela não é levada adiante para as pessoas saberem e realmente fazer o consumo correto dela. Não, mas quem diz isso, eu pergunto, já foi no Margues? Já foi no Farol Santander? Né? As pessoas, quando viajam, a primeira coisa, vou num museu, não sei o que, mas já foi no da sua cidade? E também tem uma outra questão que eu vejo as pessoas reclamarem muito, que tem custo. Tudo tem custo hoje. Mas claro, gente, como é que vai manter um... Exatamente. Então, assim, museu são custos relativamente baixos. O Farol Santander em Porto Alegre está em torno de R$15 a entrada. É um custo muito baixo para te fazer um passeio que vai te consumir 2 horas do dia, vai te agregar culturalmente muita informação, vai te transformar como ser humano
Então, assim, a gente realmente É 15 reais, é infinitamente mais barato que qualquer museu no exterior. Exato. E detalhe, é 15 reais a entrada cheia. É, que ainda tem meia entrada. Exato. Ainda tem as isenções, o cliente Santander, por exemplo, tem isenções. É. E isso vai. Então, assim, Porto Alegre... Na a gente Europa, um tem... museu é 15 euros. Exato. Aí tu multiplica aí. Eu vou dar um exemplo. Aqui próximo da emissora, a gente tem o Agulha. O Agulha, ele é um bar que ele também abre espaço para shows de diversos artistas que estão começando. Então, assim, dentro do site do Agulha, eles vendem os ingressos no Simpla. Dentro do site do Instagram do Agulha, é divulgado uma gama gigantesca de artistas que às vezes a gente nunca ouviu falar. Quando eu vejo o nome do show, eu vejo quem é o artista, geralmente eu vou pesquisar no Spotify, vou ouvir. E eu descobri tanta coisa incrível graças ao Agulha, de trazer, de fazer essa curadoria de artistas e também fomentar a nossa cultura e trazer cultura para nós. E são shows baratíssimos, shows de 30, 40 reais. E é um espaço que, quando não tem show, ele funciona como um bar, como uma cervejaria, mas também eles abrem portas para exposições, eles trazem para outras intervenções artísticas. Então, assim, Porto Alegre tem muito espaço cultural. Então, assim, cabe a gente também de querer nos dar mais amor, nos dar mais cultura, a gente buscar um pouquinho de formação. Eu faço muito esse trabalho de pesquisa e isso vai ajudar bastante as pessoas a engrandecer a cultura, a engrandecer conhecimento. Isso transforma vidas, isso transforma a forma da gente lidar com o mundo, com as pessoas, a gente se tornar mais educado, ter uma visão mais ampla das coisas, pensar fora da caixinha. Então, consumam cultura, gente. Porto Alegre tem muita coisa bacana. A arte salva. A arte salva. A vida, a realidade nua e crua, ninguém salva, aguenta. A arte cura, a arte engrandece, a arte é tudo. Pra mim, é o ar que eu respiro hoje em dia. É verdade, é um belo ar para se respirar, purificado. Douglas, adorei. Obrigado. Quero que tu venha mais vezes com mais dicas pra gente não precisar ficar... Tem gente que perde horas só escolhendo o que vai assistir, né? Sim. Impressionante. Inclusive, quem quiser conferir, eu vou começar a deixar algumas dicas de cultura dentro do meu Instagram. Fala o teu Insta, então. Tá, é @DouglasBarcelos, Barcelos com um L só. Eu vou começar a deixar várias dicas pra vocês, links lá. Vou deixar nos stories também os links do Simpla pro pessoal, para algum show eventual, é só clicar, enfim, ter acesso a isso. Eu vou fazer essa ajudinha para vocês. A gente podem também entrar em contato comigo, dar dicas, divulgar o seu trabalho cultural. Me dá uma dica que eu te dou outra. Exatamente. Né? Gente, nós vamos para um break. Na volta tem a finalização da receita do Luciano do Luxo do Gaúcho. Não saia daí. Estamos de volta e eu tô aqui falando com o Luciano de séries, filmes e, né? Tudo que combina com churrasco, um bom assado. Um bom assado. Né, Luciano? Um bom assado combina com qualquer coisa. É uma arte, né? Que nem tava falando nosso amigo, é uma arte. É verdade. E como é que tá a tua ali? Olha, a princípio estamos no grande finale aqui. Tá no grande finale? Então vamos provar. Até dei uma subidinha aqui na grelha. Aliás, muito boa essa grelha. Então eu acho que essa é a hora. Então aqui, vou mostrar aqui os nossos cogumelos aqui. Então, bem bonitos. Olha aqui, mostra ali pro Danúbio, olha só. Aí, ó. Que lindos esses cogumelos. Isso aqui não é esfirra, tá? É cogumelo. Um ótimo acompanhamento. Olha, eu já tô aqui de garfo e faca na mão, ó. E agora eu vou pegar aqui nossos entrecôs. Já tô de garfo e faca. Agora os entrecôs Blackfield do Luciano, lá do Luxo do Gaúcho. Que eu sou cliente pelo delivery, aqui, menino. Sabe aquele aplicativo de delivery, que eu não vou dizer aqui pra não fazer propaganda? Agora mas se eles quiserem me patrocinar, eu tô dentro? Com certeza. Lá que eu peço. Também, né? Eu também, eles são meus sócios, praticamente, né? Menino, o choripã é top. Aqui tá essa belezura. Então vamos provar. Vamos provar.
Posso fazer um registro antes? Claro, não. Foto tem que fazer, ó. Deixa eu pegar um pratinho pra mim. Tem que fazer a foto do churrasco, da carne que tá linda. Aí, ó. Ao vivo. Registro ao vivo. E uma foto aqui que ficou bonito. Ficou lindo demais. Ficou bonito. Então é isso. Então eu tô é isso, pronta já. Me sinto pronta pra saborear. Eu vou cortar aqui esse daqui, ó. Essa foi a parte que eu te disse que é a melhor parte. Ai, olha isso, daqui, gente. Ó. Essa é a melhor parte disparada do entrecô, na minha opinião. Menino! Entendeu? Que carne é essa, hein? Muito boas, cara. Tá linda Vou cortar demais. aqui. Pra mim tá bom e eu quero um aqui, ó, o cogumelinho. pontinho ficou legal. Olha aí. Né? O cogumelo também, é. O cogumelo... O pessoal pergunta às vezes, Luciano, como é que tu corta? Eu gosto de cortar em quatro pedaços. É uma boa Corta uma forma. metade aqui, depois corta mais uma metade aqui. Boa. Vamos provar. Provar esse. Eu vou experimentar aqui. Esse cogumelo tá num perfume. Tu não botou sal, né? Só o queijo que já é salgado, né, Luciano? Só o queijo. Eu vou comer com a mão mesmo. É muito bom. E a carninha? Nossa, tu botou um pedaço pequeno de lenha Já dá um sabor, né? e ela perfumou essa carne de uma maneira. Isso é... Eu sou apaixonado por lenha, assim. A gente até... Que delícia. Até o pessoal às vezes, Luciano, é qualquer lenha que a gente usa. Pois é, qual é a lenha? Cara, a gente tem algumas lenhas... As melhores são as lenhas frutíferas, né? Mas não são umas lenhas tão fáceis de achar, às vezes. Mas o que? Laranjeira, macieira? Laranjeira é uma que eu gosto muito de usar. Então a gente acaba usando, às vezes, a cássia negra mesmo, que é mais comum. Que não é frutífera, mas dá um sabor legal. Gente, que carne. Meu Deus, Luciano. Eu quero saber se a gente vai ter apoio aqui pra... O que, menina? Pode deixar aqui. Eu vou dizer, isso aí, Luciano, tá o luxo do gaúcho. Sou suspeito pra dizer. Tá o luxo do gaúcho. Visita lá o Luciano no luxo do gaúcho. Nos visitem lá, pessoal. Anitta Garibaldi 694. Tá? Onde na Anitta? Qual a altura? É 694. É ali, bem no início da Anitta, cruzando ali como é que é o nome daquela rua ali da Auxiliadora? É a Silva Jardim. Cruzou a Silva Jardim, logo à esquerda. Tá. Logo ali. Tem uma galeria aberta ali. Logo ali à esquerda, Anitta Garibaldi 694. Vou lá. Chega de só pedir em casa, tem que ir lá dar as caras. Agora tua visita. Visitem lá o Luciano no Luxo do Gaúcho, a gente vai ficando por aqui. Vem aí o RDC Esporte com as notícias de Grêmio, Inter e companhia. A gente volta segunda-feira. Aqui, ó.